extremamente cara para se construir naquela época. Não era uma pessoa que construía a torre, era uma cidade que tinha a torre, um rei que tinha a torre. Não era uma coisa que qualquer pessoa podia construir, como hoje em dia um carro muito caro. Muitas pessoas têm um carro de 150 mil hoje em dia, né? E naquela época era bem diferente, né? E o que Jesus está falando? Está falando, cara, primeiro você calcula o quanto vai te custar. Qual que é o ponto aqui? Jesus está sendo sem letras miúdas. Jesus está dizendo, olha, antes de você topar entrar no reino de Deus, antes de você fazer esse compromisso, começar essa caminhada de andar comigo, você tem que saber que isso vai te custar caro, vai te custar tudo. E se você parar na metade dessa caminhada e você voltar atrás, vai te custar mais caro ainda. Não vale a pena começar essa caminhada se for para parar e desistir no meio do caminho. Então Jesus está falando do reino de Deus sem letras miúdas. Não existe surpresa. Jesus, ele é extremamente claro, e isso não é dito para trazer peso para ninguém. Isso é dito como alerta, como cuidado, como amor. Tipo, olha, não pula daí, você vai machucar. Você subiu até aqui, continua subindo. É mais ou menos isso que um pai diria para um filho aprontando alguma coisa nesse sentido. Então, Jesus está falando aqui dessa coisa do confronto familiar e social, que sempre está envolvido em graus mais leves ou mais pesados num processo de conversão. Toda vez que alguém se converte, surgem daí conflitos, surgem daí afrontas, surgem daí problemas que a pessoa vai ter que lidar, né? E algumas pessoas, infelizmente, não sabendo lidar com esses problemas, acabam desistindo da caminhada por conta desse tipo de problema. Recentemente teve uma famosa que se converteu, se batizou e não sei o quê. E quando esses conflitos sociais surgiram, nem soube de conflitos familiares, né? Porque é uma coisa mais privada também, mas quando os conflitos sociais já surgiam, ela voltou atrás e desistiu, falou que é muito difícil. Então existe um espírito de zombaria que se levanta sempre acompanhando a salvação. Olha o que diz Mateus 27. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas, então o levaram para crucificá-lo. Estou falando de Jesus. 39 e 40. Os que passavam lançaram-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo, você que destrói o templo e reedifica em 3 dias, salve-se. Desça da cruz se é filho de Deus. 41 e 42. Da mesma forma, o chefe dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes religiosos zombavam dele, dizendo, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. Ele é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. E o 44. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Então traz também várias outras informações que às vezes passam batido. Por exemplo, os 2 ladrões insultaram Jesus. Um voltou atrás e Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. O outro não voltou atrás. Então Jesus ouviu zombaria dos 2 ladrões, inclusive do que foi salvo. Jesus ouviu zombaria de gente passando, de religiosos. Jesus ouviu zombaria do começo ao fim. Acredito que desde criança Jesus ouvia zombaria. Uma parte dos irmãos de Jesus não cria em Jesus. E assim por diante. E Jesus fala, você é convidado a tomar a cruz e seguir. Né? Então, Jesus está alertando a respeito da questão do enfrentamento social e familiar. E sempre surge. Às vezes tem um pai que não quer que um filho vá na igreja, tem uma mãe que não quer que o filho vá na igreja, entre outras coisas. Então Jesus está avisando, cara, você tem que saber que você vai enfrentar isso, e você vai precisar vencer isso e seguir até o final. Se não, isso vai te custar mais caro ainda. Jesus está fazendo, se o cara bota o alicerce da torre e não continua, aí que o pessoal ri mesmo dele, aí que o negócio fica pior. Então essa é a terceira parábola, o construtor de uma torre. E agora a última parábola, o rei que vai para a guerra, Lucas 14, do 31 ao 32. Vamos ler aqui. No 31 começa assim, ou seja, Jesus dá uma explicação e ele fala a respeito do mesmo assunto usando um outro exemplo. Fala, é assim ou é assado. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil. Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. 31 e 32.
Isso. Né? Então, primeiro, Jesus fala